Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Eu estou aqui novamente nesta manhã de sábado para poder continuar o estudo que nós, no sábado passado, iniciamos com o título Ezequiel 9 e a preservação dos justos. E eu estou aqui neste momento para finalizar esse estudo de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, para que aqueles irmãos mais simples, mais humildes, também venham a compreender esta mensagem tão importante para os nossos dias. Eu fiz a parte um, como vocês viram lá no meu canal, um canal simples, um canal humilde, no qual eu fiz esse canal com todo carinho, é, exatamente para poder estar aqui compartilhando com os irmãos alguns dos meus estudos com vocês. E como eu disse, eu fiz a parte um deste estudo e eu estou aqui nesta manhã de sábado para continuar com a parte 2 e finalização desse estudo. E é interessante porque esse capítulo 9 de Ezequiel, como eu tenho aqui aberto na minha Bíblia, é um capítulo muito importante. Ele é tão importante que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos e cremos que nós temos uma mensageira para o nosso tempo, que é Ellen Gold White. E ela nos chama a atenção para esse capítulo 9 de Ezequiel, no qual ela nos diz no livro Manuscrito Relés, e ela diz assim: estudem o capítulo 9 de Ezequiel. Isto é a mensageira do Senhor que está a nos dizer. Estas palavras serão cumpridas literalmente. Elas serão cumpridas quando? Literalmente. Não é uma parte será cumprida e a outra não. Todo o capítulo 9 de Ezequiel será cumprido literalmente. E a mensageira do Senhor continua a nos dizer: o tempo ainda está passando e o povo está adormecido. Que poderosa é esta citação! O povo está adormecido. Nós estamos adormecidos, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Nós não estamos atentos para os acontecimentos dos últimos dias que está surgindo nos nossos dias. Nós não estamos atentos para esses acontecimentos. E nós temos que estar atentos, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós estamos aqui finalizando a história desta terra, deste mundo, a história do pecado. E por isso estamos aqui nesta manhã de sábado, para que, assim como a mensageira do Senhor nos alertou para esse capítulo, que nós possamos analisar profundamente o que diz Ezequiel, capítulo 9. Mas como eu disse no primeiro estudo, para nós compreendermos Ezequiel, capítulo 9, nós temos que compreender o que diz Ezequiel, capítulo 8. Mas como eu disse, Ezequiel capítulo 8 não é uma parte que eu vou abranger nesse estudo, nesse tema, até porque eu não quero que esse estudo se torne um estudo muito longo. Por isso eu gostaria de, neste momento, meus queridos irmãos e queridas irmãs, convidar você a ler comigo a partir do versículo 4 de Ezequiel 9, no qual diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 9, versículo 4. E disse-me o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nós aqui temos uma descrição do povo que vai ser selado com o selo do Deus vivo. E se nós analisarmos bem, esse povo
ele vai ter uma diferença dos demais. E qual é essa diferença? Esse povo ele vai suspirar e gemer por causa das abominações que se cometem no meio do povo de Deus. Como eu disse no estudo passado, essas abominações se cometem no meio da igreja do Senhor, no meio da igreja adventista do sétimo dia. Há muitas abominações que se cometem no meio da igreja. E nós vimos algumas delas, não é, no estudo passado, no qual eu dei aqui 5 exemplos. E se você estiver interessado em saber quais são esses 5 exemplos, são muitos deles, mas eu separei 5. Veja o estudo número 1, o estudo que eu fiz no sábado passado. E vocês vão ver que exemplos são esses. Mas esse povo é um povo que vai ser selado, vai ser marcado. E esse povo é um povo diferente, porque é um povo que procura, em todos os sentidos, obedecer ao Deus de Israel. É um povo que procura guardar toda a sua lei. É um povo que procura observar cada um dos seus mandamentos. E se nós continuarmos no Ezequiel 9, nós vamos agora entrar na parte da preservação do justo e na parte do extermínio dos ímpios. Por isso, quando nós analisamos aqui, a partir do versículo 5, nós vamos ver realmente aqui aquilo e a ordem que Deus deu para esse anjo, para que as palavras se cumprissem. E no versículo 5 diz assim: E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. A misericórdia de Deus aqui terminou. E Deus disse, não poupe o vosso olho, não vos compadeçais. E o versículo 6 continua a dizer, e aqui é que entra uma parte muito, mas muito importante para nossas vidas. Aqui nós vamos ver o juízo de Deus sobre a terra. E por isso, o versículo 6 diz assim, a ordem de Deus para esse anjo que tem a arma destruidora em suas mãos. E ele diz assim, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. E aqui diz assim, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, neste momento aqui nós vimos o juízo do Senhor que vai ser derramado sobre a terra. E Deus disse, não poupe os vossos olhos, não vos compadeçais de nada, de nenhum deles. E Deus então dá a ordem, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres. E ele ainda continua dizendo, até exterminá-los. Jesus disse, Cristo disse, matai toda essa raça, velhos, novos, jovens, virgens, meninos e meninos, até exterminá-los. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, Deus é um Deus de misericórdia, e é verdade. Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus nos transmite um Deus de misericórdia. Nos descreve um Deus de amor. Mas, meus queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus também nos descreve um Deus de juízo. Um Deus no qual a sua misericórdia chegará ao fim. E Deus vai derramar as taças, as trombetas sobre essa terra. E a ira de Deus será derramada sobre essa terra. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos que nos chegar a Deus neste momento. Nós temos que buscar a Deus hoje, agora. Em Isaías 55, 6, a palavra do nosso Deus diz, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o, porque nós temos que buscar a Ele enquanto Ele está perto, e não enquanto
ele estiver longe. Por isso, meus queridos irmãos e queridas irmãs, o momento de buscar ao nosso Deus é agora. O momento de invocar ao nosso Deus é agora, neste momento. Não é deixar para amanhã, não é deixar para o dia seguinte, não. É hoje, é agora, porque a ira do nosso Deus será derramada sobre a terra. E quando isso acontecer, meus queridos irmãos e queridas irmãs, já será tarde demais. Aqui nós estamos a ver a preservação de Deus para o seu povo, mas também estamos a ver a destruição dos ímpios, daqueles que não quiseram aceitar a Deus como nosso Salvador, como o nosso Redentor. Por isso, a palavra de Deus disse que quando o juízo de Deus começar, ele diz assim: começai pelo meu santuário. O que é o santuário de Deus hoje aqui? É a igreja dele. Nós somos o santuário do nosso Deus. Nós somos a igreja do nosso Deus. Nosso corpo é o templo do Senhor, é o templo do Espírito Santo. E ele diz: começai pelos homens mais velhos, aqueles que estavam diante da casa, aqueles que estavam em frente à igreja, aqueles que estavam à frente da igreja, aqueles que estavam guiando as ovelhas. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, e neste momento, aqueles que forem pastores, vocês anciões, que estão à frente da igreja do nosso Deus, preste bem atenção. O juízo de Deus vai começar por você. O juízo de Deus vai começar por mim, que também estou à frente da igreja do nosso Deus, que estou aqui a pregar esta mensagem. Deus nos alerta primeiramente a nós. O juízo vai começar primeiro pelos maiores da igreja. Começarão pelos pastores, anciões, e depois até chegar às ovelhas. Mas nós aqui não podemos esquecer que o juízo de Deus não será somente para aqueles que estão à frente da igreja do nosso Deus, mas o juízo de Deus também é para aqueles que estão ouvindo esta mensagem. As ovelhas, meus queridos irmãos e queridas irmãs, você que é uma ovelha que está neste momento ouvindo essa mensagem, se você está numa igreja, diante de um pastor que não observa a lei do Senhor, as leis do Senhor, que não guarda os seus mandamentos, meus queridos irmãos e queridas irmãs, você tem que deixar esta igreja. Você tem que deixar de ouvir este pastor. Porque se ele não é guardador, se esse ancião não é guardador da lei do Senhor, das leis do Senhor, ele não é um homem ungido, um pastor, um mensageiro ungido do Senhor, mas é um instrumento do diabo para te desviar dos caminhos dos céus. E a palavra de Deus continua a nos dizer, versículo 7, e disse-lhe, contaminai a casa e enchei os átrios de morto. Saí e saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face. Aqui é Ezequiel, esse versículo está a se referir a Ezequiel, quando ele diz, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não o vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Meus queridos e queridas irmãs, a mensageira do Senhor, em Desejado de Todas as Nações, capítulo 61, na página 529, ela diz, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos num período do fechamento da porta da graça.
A porta da graça ainda não se fechou, mas vai se fechar. A porta da graça não vai estar aberta eternamente. Chegará um tempo que ela irá se fechar. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos no momento do fechamento da porta da graça. Nós estamos no momento de tomar uma decisão final para nossas vidas. Numa decisão no qual nós temos que escolher a quem servir. Vamos servir ao Deus de Israel? Aquele mesmo Deus que fez com que o mar vermelho abrisse. Aquele mesmo Deus que fez com que a rocha deitasse água. Aquele mesmo Deus que fez com que o maná caísse do céu. Iremos servir esse Deus? Ou iremos servir a Marmon, o Deus do dinheiro, o Deus deste mundo, o Deus que representa Lúcifer, Satanás, o anjo caído? Meus queridos irmãos e queridas irmãs, Satanás está irado. Neste momento, eu tenho aqui o computador do meu lado. E eu estava aqui com o estudo aberto, mas o estudo desapareceu da minha tela. Por que isso aconteceu? Eu não sei, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Mas uma coisa eu vou vos dizer: Satanás está irado. E ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. Ele não quer que essa mensagem de Ezequiel 9 chegue até as vossas casas. Sabe por quê, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Porque Satanás não quer que vocês descobrem a verdade. A verdade para esses dias. Cairá um juízo sobre a terra. E esse juízo vai cair sobre todas as casas. Neste momento, estou a me recordar, quando surgiu no passado, no tempo do Egito, quando Deus queria preservar o seu povo. E Deus disse: todos aqueles que estiverem nas ombreiras da sua casa, marcada com o sangue do Cordeiro, quando vier a destruição sobre todo o povo, as casas que estiverem o sangue sobre as ombreiras da sua casa, um anjo destruidor não irá entrar para destruir todos os primogênitos daquela altura. Mas as casas que não tiverem esse sangue será destruída. E naquele tempo, todos aqueles que ouviram aquela mensagem daquele tempo e marcaram as ombreiras das suas portas com o sangue do Cordeiro, meus queridos irmãos e queridas irmãs, o anjo, quando chegava naquela casa, diante daquela casa, ele dizia: aqui estamos, os servos dos Deus de Israel. Nesta casa, a destruição não entrará. E aquela casa que não tinha, era destruído todos os primogênitos daquela época. Meus queridos e queridas irmãs, neste momento, nós estamos diante de uma preservação. E Deus quer preservar os justos. Deus quer preservar o povo dele. Mas, meus queridos irmãos e queridas irmãs, se nós continuarmos na vida que estamos a viver, Deus não irá nos preservar. Estamos diante do fechamento da porta da graça. E nós temos que lutar para que, quando a porta da graça for fechada, nós temos diante de nossa face o selo do Deus vivo. Eu gostaria de ler com vocês neste momento duas citações do Espírito de Profecia que se refere àquilo que está a nos falar, Ezequiel 9. E aqui diz assim a palavra do nosso Deus. Muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário. Durante o tempo de angústia, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos nos tempos de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Meus queridos irmãos,
Preste bem atenção no que a mensageira do Senhor está a nos chamar a atenção. Ela diz: muitos não compreendem os que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem o sumo sacerdote no santuário. Durante o tempo de angústia, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Isso está em Primeiros Escritos, página 71. Meus queridos e queridas irmãs, aqueles que devem viver uma vida plena diante do Deus de Israel, eles devem viver e refletir completamente a imagem de Jesus em sua vida. Agora a pergunta é: o que é viver completamente a imagem, o que é ter completamente a imagem de Jesus em nossas vidas? Meus queridos e queridas irmãs, a imagem de Jesus em nossas vidas é vivermos uma vida sem pecado. Ponto final. É vivermos uma vida pura diante de Cristo. Agora, eu não estou aqui a dizer que esta vida nós temos que viver buscando pelas nossas próprias forças. Não. Meus queridos e queridas irmãs, eu sei e reconheço que sou pecador. Mas se eu acredito em Cristo e se eu busco servir a Cristo e se eu creio que Cristo pode me ajudar, então eu acredito que posso viver uma vida pura, sem pecado diante do nosso Deus. E tem outra citação que eu gostaria de ler, no qual Ellen White, a mensageira do Senhor, em Primeiros Escritos, página 279, ela diz assim: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, ao qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Meus queridos e queridas irmãs, Jesus lançou diante dele o incensário. O incensário representa as orações dos santos. E Jesus então disse: está feito. Por quê? Porque esse anjo que tinha o tinteiro em sua cintura já tinha selado o povo de Deus. E o povo de Deus foi numerado. Quem é esse povo que vai receber o selo de Deus? Quem é esse povo que vai apresentar-se diante de Deus com uma vida pura, sem pecado, sem mancha, sem mácula? Meus queridos e queridas irmãs, esse povo é aquele que está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 7 e Apocalipse, capítulo 18. São os 144 mil. São aqueles que em suas testas acharam-se o selo do Deus vivo. São aqueles que não se contaminaram com falsas doutrinas. São aqueles que se apresentam diante de Deus diariamente, buscando obedecer todos os seus mandamentos. Meus queridos e queridas irmãs, esse povo está descrito aqui em Ezequiel, capítulo 9, e está descrito em Apocalipse 7, Apocalipse 14, é os 144 mil. E eu vou dizer uma coisa a vocês: se vocês querem fazer parte desse grupo distinto, que vai ser separado, porque é um povo que buscou representar o caráter de Deus nessa terra. É um povo que procurou reivindicar o caráter de Deus sobre essa terra. Meus queridos e queridas irmãs, se você quer fazer parte desse povo que vai ser preservado nesse tempo de angústia, você precisa cuidadosamente analisar profundamente e estudar o capítulo 8 e o capítulo 9 de Ezequiel, abrangido com o capítulo 7 e capítulo 14 de Apocalipse. E você então vai compreender profundamente aquilo que o Senhor tem para nos dizer para o tempo que estamos a viver. Eu não quero aprofundar, mas
nesse tema. Eu quero que você estude por você mesmo. Eu quero que você analise por você mesmo e chegue à sua conclusão. Mas antes disso, eu gostaria de, neste momento, ler algumas citações que a mensageira do Senhor tem para nos dizer. E ela diz em Maranata, o Senhor vem, e ela diz assim: notai cuidadosamente esse ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. E ela continua a nos dizer, só um minutinho. A classe, isso está em Maranata, Meditação Maranata, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo do Deus vivo. E ela continua a dizer, também Meditação Maranata,